Jó capítulo de número 37, 38 e 39. Sobre isto também treme meu coração, e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus, e a sua luz até os confins da terra. Depois disso, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra, e as alimarias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento e do norte o frio, pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e esparge a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável. Seja para correção ou para sua terra ou para beneficência que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como os teus vestidos aquecem quando do sul acalma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhes diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol, que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os, o esplendor de ouro vem do norte. Pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens, ele não respeita os que são sábios no coração. Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responde. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Ou desde os teus dias, desde a hora da madrugada, ou mostrastes a alvo o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela. Todo se transforma como barro, sob o selo, e se põe como vestidos. E dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entrastes tu até as origens do mar, ou passeastes no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-me saber se sabes tudo isto. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as traga os seus limites e para que saibas as veredas da sua casa?
De certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias, ou entrastes tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz, e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito, e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e a assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Como debaixo de pedra as águas se escondem e a superfície do abismo se coalha. Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os atilhos do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos. Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem a mente deu o entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os abaixará? Quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu, presa, para a leoa, ou satisfará a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita das covas, quem prepara para os corvos o seu alimento? Quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo? A qual dei ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do arruído da cidade, não ouve os muitos gritos do exator. O que descobre nos montes é o seu pasto e anda buscando tudo que está verde. Querer-te a servir unicórnio, ou ficará na tua cavalariça? Ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda? Ou estorroará após ti os vales? Ou confiarás nele, por ser grande a sua força? Ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Ou fiarás dele que te torne e que semeaste e recolha da tua eira? Bate alegre as asas da avestruz, que tem penas de cegonha. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece de que algum pé os pôde pisar, ou de quem pode calçá-los, os animais do campo. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, porquanto está sem temor. Porque Deus as privou de sabedoria e não lhes repartiu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirá o seu pescoço de crinas? Ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ela range a aljava, o ferro flamante da lança e do dardo, sacudindo-se e removendo-se, escarva a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz, eia, e do longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as suas asas para o sul? Ou se remontou a águia ao teu mandato? E põe no alto o seu ninho. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam desde longe. Seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ela aí está.